Olá, bem-vindos novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje o nosso entrevistado é o grande advogado Dr. Ney Fenstesaiffer, que irá colocar um pouco da sua experiência nas investigações criminais a nível de Ministério Público e também nos problemas referentes aos advogados que se fazem ao dia a dia junto à comarca do Alto Taquari. Dr. Ney, satisfação que tu está presente no meu programa e gostaria de fazer algumas perguntas de forma quase imediata, que o nosso tempo até já é muito escasso. O senhor é um advogado, há quanto tempo o senhor trabalha na profissão de advogado? Bom, em primeiro lugar, Marco, eu quero te agradecer o convite, me senti muito honrado pelo reconhecimento, né, da atividade que a gente exerce no dia a dia. Eu me formei em 1980, e lá se vão 33 anos, né, de caminhada como operador do direito. E eu não canso de falar que foi a profissão que eu escolhi e a profissão que eu adoro, que eu gosto, né, e que descobri no curso dessa caminhada que realmente era o que eu queria fazer nesta passagem aí por essa vida. Doutor Ney, eu tenho visto o senhor labutar tanto na área civil como criminal, mas o que mais me chamou a atenção, e é a razão do convite, semana passada nós tivemos com o doutor promotor Dr. Derlisson aqui, falando sobre as investigações e grandes investigações de porte do Ministério Público. E sei que o senhor trabalhou em várias, né? Queria que o senhor dissesse para os telespectadores como é e como funcionam as grandes investigações na seguinte ordem. Primeiro, para quem servem as grandes investigações, o que de fato elas resolvem e o papel do advogado nisso. E nessa ordem eu começo a primeira pergunta. Por que servem as grandes investigações? O que são as grandes investigações que o Ministério Público gosta de atuar, que oferece muito o apoio para o Ministério Público, visto do lado do advogado? Como é que o senhor vê isso? Olha, Marco, essas grandes operações, via de regra, são capitaneadas pela Polícia Federal. A participação do Ministério Público ela se dá de uma forma muito tranquila, no meu modo de ver. As pessoas, num determinado momento, procuram o Ministério Público, há alguma denúncia de alguma irregularidade, e o Ministério Público passa, então, com todo o aparato que possui, com todo o preparo que possui, a buscar elementos para que consiga fazer uma investigação mais detalhada, mais apurada. E neste momento, às vezes, a maioria das vezes, em parceria com a Polícia Federal, acaba por transformar isto num processo criminal. Então eu tenho acompanhado realmente várias operações aí onde eu sou contratado como advogado, né, algumas também a nível de poder fazer um trabalho sobre interceptação telefônica, que é uma das coisas que pouca gente conhece na realidade, né? Pouca gente conhece, porque o trabalho de uma investigação, via de regra, há a interceptação telefônica, via de regra há a gravação telefônica, via de regra há hoje, e é muito comum, as escutas ambientais. Então são várias ferramentas que o agente policial, no caso a Polícia Federal, usa, né, e que tem que se conhecer o meandro disto até para poder discutir a legalidade dela ou não. Não a legalidade da autorização, mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do advogado, a legalidade da obtenção desta prova. De que maneira ela foi obtida? Antes de entrar nessa questão da interceptação, que é muito interessante, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essas grandes operações, dentro das suas experiências, efetivamente, elas são salutares para a sociedade? Elas remanejam, elas tiram os crimes, elas comportam como, digamos assim, varreduras do grande criminoso? Elas têm essa eficácia mesmo? Olha, Marco, como cidadão eu te digo que sim. Te digo que sim, e como cidadão, eu fico muito tranquilo com esse tipo de operação. Porque veja bem, a realidade que nós vivemos hoje no Brasil
ela tem as suas diferenças em termos de poder de investigação. Tá? Eu ouvia essa semana e semana passada as pessoas comentarem muito sobre a PEC 37. Tá? Então, alguns colegas, inclusive, me diziam: poxa, mas não pode, porque a Constituição diz uma coisa. E eu questionava de uma forma extremamente simples. Ok, eu também acho que a Constituição, lá no 144, diz que o Ministério Público tem o poder de denunciar e a polícia de investigar. Correto? O que acontece? Eu acho que toda essa discussão, Marco, toda ela se baseou numa ótica errada. Eu acho que o problema não é o agente ativo da investigação, é o objeto da investigação. Este deveria ser o foco dessa grande discussão, e não foi. E não foi. O foco foi no sentido de dizer, em outras palavras, dizer exatamente isso. Não, o Ministério Público não pode e não deve investigar, somente a polícia. Ora, a gente sabe que na realidade em que a gente vive, a realidade que o Brasil, que os governos têm tratado a segurança pública nesse Brasil, ela é extremamente precária. Tá? E o aparelhamento que a Polícia Civil precisaria ter para fazer essas grandes operações, ela não tem, isso é uma realidade. A Polícia Civil, olha, é terrível, né? É terrível os vencimentos que se pagam, o equipamento que eles têm. Então, por esta ótica, eu entendo que a Polícia Civil fica numa desvantagem muito grande frente ao Ministério Público no poder de investigação. E mais, o mais importante, este poder do Ministério Público, ele é somente de investigar. O inquérito policial, esse é tranquilo, porque essa é uma atribuição da polícia e essa ninguém vai tirar, e ninguém deve tirar. Agora, essas duas forças, essas duas entidades, aliadas e usando cada um a sua estrutura, o seu poder de estrutura, eu acho que tende a resolver diversas situações. Diversas situações. Nós temos visto aí constantemente na imprensa grandes operações, né, em que, apesar de ainda pairar no ar nesse Brasil a situação de que não dá nada, que é o que se ouve muito, dá sim, demora. E aí nós entramos em outra seara do direito, que é a demora da jurisdição, demora jurisdicional, né? Em que também, Marco, aproveito aqui para te dizer, tenho ouvido de colegas, de pessoas, né, de que o judiciário é muito demorado, que as coisas demoram muito e que há muito recurso. E aí eu me insurjo. Eu entendo que o problema não são os recursos que existem à disposição de algum acusado, para que ele possa tentar provar a sua inocência, para que ele possa trilhar o caminho processual. Eu acho que o que existe no nosso judiciário hoje é uma coisa extremamente simples. E isto sim, tem provocado demora, que é a centralização de algumas decisões dentro do judiciário. E situações simples que o advogado enfrenta no dia a dia. Né? A questão de alvarás, por exemplo. Essa tramitação de requerer, de ir para a mesa do juiz. Gente, as pessoas não se dão conta. Aqui na nossa comarca, um juiz tem 13, 14 mil processos. Ele tem que fazer audiências, ele tem sentença para dar, ele tem alvarás para assinar, ele tem pequenas situações do dia a dia para resolver e que é humanamente impossível um juiz de direito conseguir lidar com isso tudo, por maior a boa vontade que ele tenha. A situação é extremamente estressante, até porque isso demanda tempo para ele poder efetivamente prolatar uma sentença, e uma sentença justa. Tempo de examinar um processo. Então eu acho que o judiciário tinha que olhar com estes olhos numa reforma, se ela viesse, que seria a descentralização da figura do juiz em todas as decisões. Decisões, algumas administrativas, que pudesse ser o oficial do cartório que desse.
Afinal, ele é responsável pelo que faz também. E isso sim daria para o juiz mais condições de exercer o seu cargo. Tá? Então é o que eu digo. Às vezes eu ouço a pessoa, não, o processo não anda porque tem vários recursos. Mas o recurso é um direito natural. É um direito natural. Tá? De questionar uma decisão, de questionar de que forma essa decisão foi dada. Isto são os recursos que as pessoas acham, um agravo, uma apelação, um agravo regimental, enfim, todos os recursos que há. Na minha ótica, não é o problema do judiciário. Então, no processo criminal, nessas grandes operações, eu tenho visto o Ministério Público, a atuação principalmente do Ministério Público, de uma forma muito positiva. Muito positiva. Tá? Na rua, no dia a dia, as pessoas comentam por falta de conhecimento, por falta, talvez, de uma informação mais concreta, né? De que o Ministério Público investiga e que não há o contraditório. Tá? E eu pergunto, qual o contraditório? Qual o contraditório? Se isso é uma investigação. E, via de regra, e tenho visto também o Ministério Público permitir que aquela pessoa que está sendo intimada, lá, convidada a depor, se faça acompanhar por advogado. Então não existe ilegalidade nisto. Não? No entanto, muito se fala sobre esse aspecto. Eu, desde o primeiro momento dessa discussão da PEC, eu entendi, e não como advogado, como cidadão, né? Que uma das garantias que esse país tem é de que mais alguém possa investigar. No âmbito eleitoral, de quem é o poder da investigação? É do Ministério Público, não é da polícia. Então eu não vejo por que toda esta polêmica. Até porque, não vamos se esquecer, o Ministério Público tem participado de operações de vulto e de grande interesse da sociedade. E não do crime comum, do estelionato, do furto, do pequeno furto. Mas aí que eu acho as contradições do parâmetro de atuação do Ministério Público. A gente vê que ele atua em grandes eventos, grandes crimes. Mas eu me reportando a Lajeado, que nós somos lajadense... Mas os grandes crimes, Marco, veja bem, os grandes crimes, a investigação exige uma movimentação da investigação completamente diferente de um pequeno furto. O pequeno furto, o agente policial vai até o vizinho, vai na casa da frente, vê se alguém viu alguém, né? Se ficou uma marca ou outra. As grandes operações, nós estamos falando de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, né? De analisar esta prova toda e ver se ela é elemento de convicção para uma acusação ou não. O rastreamento dessas informações de dinheiro transferido de conta para conta, de criação de empresas fantasmas, enfim, é uma investigação bem mais completa, que no meu entendimento, posso estar errado, não sou o dono da verdade. Acredito que a Polícia Civil, pelo efetivo que tem, pelas condições que o Estado tem dado à Polícia Civil, ela teria enormes dificuldades de fazer esse tipo de investigação. Tá? Então, eu acho que neste momento, o aparelhamento que tem o Ministério Público hoje, e o Ministério Público tem sido prestigiado pelos governos. Pela população atualmente também. Não, o prestigiado que eu digo, Marco, eu recordo que 20 anos atrás o promotor sequer tinha um assessor. Trabalhava sozinho em seu gabinete. Hoje, o Ministério Público tem prédios próprios, tem uma vasta gama de assessoria, e uma assessoria qualificada para fazer esse tipo de situação, né? Ao passo que a Polícia Civil, ao longo desses anos, foi esquecida.